O tema da nossa mensagem hoje é uma pergunta. Eu queria iniciar usando esse tema, fazendo a seguinte pergunta: e quando Jesus chega? E quando Jesus chega? Eu poderia iniciar a minha fala hoje dizendo: como está a sua vida? Como você está? O que você está sentindo? Mas isso é muito tradicional. Esse tipo de pergunta é comum nos púlpitos. É comum se fazer. Então eu resolvi fazer uma pergunta diferente. E quando Jesus chega, independente da circunstância que você esteja passando, vivendo, enfrentando, eu quero te levar a refletir sobre a ideia. Primeiro, se Jesus já chegou. Porque se ele não chegou ainda, há a possibilidade de ele chegar. Amém, louvado seja Deus por isso. Agora, se ele já chegou e não aconteceu nada, se ele já chegou e não houve mudança, se ele já chegou e a realidade não foi transformada, aí você precisa se preocupar. E muito. Porque, irmãos, a Bíblia nos ensina, nos mostra uma variedade de histórias, de experiências de homens e mulheres que, quando Jesus chegou, o que aconteceu? Tudo se transformou. Quando Jesus chega na nossa vida, irmão, não dá para ficar do mesmo jeito. Há uma música do Kleber Lucas que diz assim: eu tinha tudo para estar longe dos caminhos do Senhor. Aí vem o mestre José Newton hoje com aquela ilustração, né? Gostei muito da ilustração, muito interessante, hoje no nosso escolão de manhã, né? Como está o seu caminho, né? Não deixe, né? Essa foi a pedida, né? Não deixe o mato crescer no seu caminho. Você está andando no caminho, né? Limpo. E você não cuida da sua vida espiritual, você não cuida do caminho, você não cuida do que Deus entregou nas suas mãos, você não cuida das coisas que Deus lhe deu para você administrar. Daqui a pouco o caminho está todo sujo, cheio de mato. Então não deixa o mato crescer no seu caminho, não deixe o mato, o joio crescer na sua vida, porque o preço é alto. Eu preguei metade dessa mensagem no acampamento dos adolescentes. Não consegui chegar ao final. Eu não preciso chegar ao final aqui também. Quando chegar no horário previsto, eu vou parar, independente de ter falado tudo. Mas eu senti de Deus quebrar a ótica daquilo que eu estou vindo. Eu prometi à igreja que eu estou iniciando uma série de mensagens partindo do Gênesis, né? Há 15 dias atrás, que domingo passado eu não estive, eu falei sobre a criação. E eu vou andar pela Bíblia, espero que eu chegue em Apocalipse, né? Mas vamos pegando alguns destaques até chegar ao final. De vez em quando eu vou fazer uma quebra como hoje, né? Abrir um parênteses e tratar de outro assunto, mas vou tentar seguir essa ótica. Então hoje eu quero iniciar a minha fala levando você a pensar sobre isso. Jesus já chegou aí? Jesus já chegou na sua casa? Jesus já chegou na sua vida? A única coisa que eu posso te dizer com certeza é que quando ele chegar, se a ele ainda não chegou, as coisas não vão ficar do jeito que estão. Talvez vai piorar. Tá? Porque ele não promete rosa para ninguém, não. Quando a gente vive o verdadeiro evangelho, levamos pedradas e as coisas ficam difíceis. Ok? Para tanto, eu queria convidá-los a abrir Marcos capítulo 5, de 1 a 11 ou de 1 a 17. Eu vou ler o texto para os irmãos e depois eu vou entrar fazendo os destaques devidos que eu
reservei para essa noite refletirmos juntos. O texto diz o seguinte, Marcos capítulo 5, de 1 em diante, diz assim: E chegaram do outro lado do mar, à província chamada Gadara. Outras versões vão dizer, na terra dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeia se podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaço e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro do mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E então temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saíssem dos seus termos. E quando Jesus chega, o que acontece? A grosso modo, a primeira orientação do texto, nós vemos uma transformação acontecendo em uma vida, muitos aborrecidos por causa do prejuízo, e muitos com medo expulsando Jesus. 3 atitudes que acontecem quando Jesus chega. Talvez vocês encontrem outro estudando o texto depois. Mas no texto que eu li, 3 atitudes logo podemos perceber. A atitude do gadareno que foi transformado, dos donos dos porcos que estavam reclamando do prejuízo, e dos moradores da cidade que, por não saber o que estava acontecendo, queria que Jesus saísse dali. E quantas vezes
uma só pessoa, um só de nós, consegue as três possibilidades. Jesus chega, transforma a vida. Mas você não quer vida transformada. Aí você começa a lamentar os prejuízos. E logo depois manda Jesus embora da sua vida, da sua casa. Jesus não força a barra com ninguém. Mas não é sobre esses 3 pontos que eu quero falar hoje, não. Hoje eu quero falar só sobre o gadareno. Quando Jesus chega. Quando Jesus chegou na vida daquele homem. Primeiro precisamos entender como ele estava. E para tanto eu pergunto para você, como você está? Hoje. Nesse dia que se chama hoje, nesse dia que se chama agora, como você está? Você será desafiado nesse dia, nessa noite, a pensar sobre a sua vida, comparando-se com a vida do gadareno. Porque no seio da igreja, por vezes, encontramos muitos gadarenos. Porque o inimigo hoje, irmãos, ele não está mais endemoniando como antes se via. Há muitos endemoniados calados. Há muita gente com demônio no corpo e sentado nos bancos da igreja. Ele não está mais dando show, ele não está mais fazendo escândalo, mas ele está usando pessoas e mais pessoas na surdina. É só prestar atenção nas atitudes de muitos cristãos, de muitos crentes. Não há identidade santa, não há identidade divina. É só carnalidade. É só profanação daquilo que é santo. Então, quando eu falar do gadareno, pense em você, não pense em quem não veio do culto, não. Quando eu trouxer nessa noite uma experiência do gadareno, você vai dizer, eita, será que eu estou assim? Se está, se conserta. Hoje é dia de ceia, é dia da gente refletir, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que é o sacrifício de Cristo Jesus. Não é condenatório, não é para condenar ninguém, é para a gente poder refletir e mudar de atitude e mudar de vida. Um homem que perdeu-se de si mesmo. Primeira característica. Um homem que perdeu-se dele mesmo. Quantas vezes você já se encontrou dessa forma? Perdido de si mesmo. Pastor, como é isso? É quando a gente não sabe nem quem nós somos. Você tem Bíblia, você lê, você faz culto doméstico, você vai para a igreja, você tem cargo na igreja, você é pastor, você é diácono, você é líder de alguma coisa, mas você está perdido de você mesmo. Você não sabe quem é você em Cristo Jesus. Esse gadareno, ele era um homem que tinha perdido-se de si mesmo. Tem mais. Quando eu me perco de mim mesmo, quando eu perco a minha identidade em Cristo Jesus, assim como o gadareno, eu me torno uma habitação de Satanás. É forte, irmão, mas é isso. Quando eu digo que já sou salvo, que eu já sou crente, que aí daqui a pouco eu não dou mais conta de saber se eu ainda sou crente, se eu não sei o que eu sou, se eu perdi a identidade, eu passo, irmãos, a viver como se eu fosse uma habitação de Satanás. Quer um exemplo prático? Pessoas que vocês já viram pregar no púlpito. Pessoas que eram referência para você de um crente. Aí você vê ele solto na braquiária. Qual é a sensação que você tem? Escandaliza ou não escandaliza? Meu Deus, esse homem pregou para mim. Rapaz, essa pessoa era a minha referência de crente. Olha como é que ele está. Olha a situação. A habitação de Satanás. Tem pessoas que se dizem crente, mas são habitação de Satanás. Instrumento do diabo na terra. Ele perdeu, irmãos, o domínio de si. Quem é que dominava o gadareno?
Era uma legião de demônios. E a pergunta que eu faço é: quem é que domina a sua vida? Hoje falamos sobre isso também, né? Entregar-se totalmente, render-se ao Senhor. A quem você está rendido? Quem controla a sua vida? Quem determina a sua agenda? Quem é que determina o que é santo, o que é sagrado na sua vida? É a Bíblia ou outro tipo de livro? É Jesus ou é outra pessoa? Ele perdeu também o domínio de si. Quando sua história foi escrita, ele estava de que forma? 6 características rápidas que eu vou citar aqui para os irmãos para a gente poder andar. Primeiro, no lugar dos mortos. Se você ler o texto lá, não vou ler de novo. De onde ele vinha? Aonde ele passava dia e noite? Nos sepulcros. Quando Jesus encontrou ele, ele vivia no lugar dos mortos. Qual era a atitude? O que ele fazia? Ele ralava o seu corpo. Ele se cortava, né, com os cacos de pedra. Ele estava irreconhecível. Já viu alguém assim? Você já passou algum tempo sem ver alguém que era crente em Cristo Jesus? Aí você vê as atitudes dele e fica: ué, mas era ou não era? Anteontem eu estava na beira de um córrego, chegou uma pessoa, o outro falou assim: rapaz, mas ele pegou uma cerveja, né? E colocou assim, guti. Rapaz, mas desde a hora que tu chegou aqui, eu pensei que tu era crente, tu tem cara de crente. E ele falou: nunca fui crente. Aí eu não podia perder a oportunidade, falei assim: tem muita gente. O diabo pode se disfarçar num anjo de luz. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que se apresenta santo é santo. Nem tudo que é aflorado diante de nós devemos, irmãos, nos enveredar por crer nisso. Tentaram pegá-lo para ajudá-lo e não conseguiram. Conhece alguém assim? Você está querendo ajudar, você quer pegar, você quer trazer para perto de Jesus, você quer ajudá-lo, mas ninguém, diz o texto, que ninguém conseguia segurá-lo. Não havia cadeias que o prendessem. Ele estava fora de si, tinha perdido o domínio de si. Ele arrebentava as cadeias. Sexto e último, foi tomado de uma força que não podiam contê-lo. Tomado por uma força que ninguém podia contê-lo. A Bíblia diz, irmãos, que ele estava sob o domínio do inimigo. Aquele homem estava sob o domínio do inimigo. Categoricamente um pedaço do inferno na terra. Conhece alguém assim? Alguém que se constitui um pedaço do inferno na terra. Era o gadareno. E hoje muitos gadarenos andam até mesmo nos seios das igrejas da mesma forma. Com essas mesmas atitudes. Uma pessoa fora de si, mas com espaço existencial ocupado pelo demônio. Irmãos, é pesado essas expressões, mas é a realidade. Quando o nosso espaço existencial está desocupado, aonde não é uma habitação de Jesus, aonde não é o santuário do Espírito Santo de Deus, irmãos, algo está ocupando esse espaço, esse lugar. E eu preciso, juntamente com a igreja de Jesus, nós todos reunidos, nesta noite, refletir sobre isso. Se o meu espaço existencial, se a minha identidade está falha no sentido de saber quem eu sou em Cristo Jesus, eu preciso me perguntar se Jesus não está habitando em mim por meio do seu Santo Espírito. Se ele não consegue mais dirigir minha vida, quem dirige? Quem é que está ocupando esse espaço? Uma espiritualidade contrária ao propósito de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. Mas, por vezes, a nossa espiritualidade, ela está contrariando o propósito de Deus para com a nossa vida.
Quantas vezes, irmão, nós permitimos que situações como essa aconteçam conosco? Situações quais, pastor? Situações que nos desestabiliza, nos desloca, nos tira do centro da vontade de Deus, nos coloca em um lugar onde não deveríamos estar. Quantas vezes, irmãos, temos passado com isso? Quando o inimigo, irmãos, assume a nossa identidade, que deveria ser a identidade de Deus. O inimigo está onde? Por derredor, procurando a quem possa tragar. E se eu e você não vigiarmos, ele vai nos pegar. E se ele entrar, ele vai fazer uma arruaça. Mas, irmãos, ainda há esperança. Porque Jesus pode chegar. Porque Jesus já veio. Ele já morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Ele já disponibilizou a nós salvação. Ele já disponibilizou a nós aquilo, irmãos, que nós não temos de nós mesmos, mas carecemos da parte do Senhor. Jesus aparece no cenário daquele homem, quer dizer, Jesus chegou. E quando ele chegar, havia uma música quando eu era criança, que ela dizia assim: quando Jesus passar, né? Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. E quando Jesus chegar? Claro que a música que eu cantei diz que é quando passar, né? Mas quando Jesus chega? Quando Jesus chega na vida de alguém que perdeu a identidade, quando Jesus chega na vida de alguém que perdeu o domínio de si, que perdeu a direção, que perdeu a identidade, o que que acontece, irmão? O que que acontece quando Jesus chega na nossa vida? O que que acontece quando Jesus chega na nossa casa? O que acontece quando Jesus chega no seio da igreja? Irmãos, essa é uma resposta que nós devemos ter na ponta da nossa língua. Dizer em alto e bom som para quem quiser ouvir. Quando Jesus chega, salvação. Há salvação nessa casa. Há salvação nessa vida. Há salvação nessa igreja. É isso, irmãos, que tem acontecido no contexto bíblico com todos aqueles que permitiram que Jesus adentrasse em sua casa. Por isso nós podemos até mesmo citar Apocalipse 3:20. Quando o texto diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus anseia por estar comigo e com você, para que nós compreendamos da parte dele o propósito dele para com a nossa vida. Ele agora, ele quem, pastor? De quem que nós estamos falando? Do gadareno, de mim e de você. Ele agora, e nós agora estamos aonde? Na presença de Jesus. Na presença de Deus. E aí a pergunta é: há alguma chance de acontecer algo na minha, na tua vida, como aconteceu na vida do gadareno? Na vida do gadareno, ele passou, amado de Deus, por uma transformação. Ele estava possuído por algo que ele não controlava e estimulava a sua vida. Agora Jesus chegou. E quando Jesus chegou, o que aconteceu com o gadareno? Como foi que aquele pessoal que foi acionado lá pelos donos dos porcos, quando eles chegaram também na presença de Jesus, o que eles encontraram? Um homem que só vivia nos sepulcros, um homem que vivia cortando o seu corpo com cacos de pedra, um homem que não tinha cadeias que o segurasse. Agora, diz a expressão do texto, da King James, dizendo: ele estava assentado, quieto, e, como é que diz? Em perfeita
condição mental. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E quando Jesus chega, a vontade dele é estabelecida. E o propósito dele para com a nossa vida é executado na nossa vida. E a transformação acontece. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele estava assentado em perfeito juízo. Jesus, irmãos, faz uma obra de libertação na vida dele, como deseja também fazer uma obra de libertação na vida daqueles que carecem um encontro e uma identidade viva em Cristo Jesus, nosso Senhor. As pessoas, irmãos, eles ficaram admiradas. Os habitantes, irmãos, ficaram preocupados com a cura do homem, não com a sua libertação. O dono dos porcos ficaram preocupados com os porcos. Eles não conseguiam. Olha só, irmãos, o que acontece. Ao mesmo tempo que aconteceu uma transformação na vida do gadareno, os outros que testemunharam o feito de Jesus sobre a sua vida não conseguiam ver a transformação. Só viam o prejuízo. Só via porcaria, né? A preocupação deles era com a porcaria. Era com os porcos que haviam sido precipitados naquele abismo. 2.000 porcos. E a minha pergunta, o que é que lhe preocupa quando você vê Deus operando na vida de alguém? Você é daqueles que critica, né? E fica julgando a ação de Deus na vida do outro? Ou você se alegra com a transformação e com a libertação de alguém? Então um texto como esse dava para a gente passar 5 dias pregando. 5 dias pregando não seria suficiente. Tem muita coisa que a gente podia retirar aqui, irmãos, desse texto. A atitude daqueles que viram Jesus operando na vida dos outros. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu só dei um spoilerzinho aqui. Vou voltar para aquilo que está programado aqui, senão eu não termino. Então, ele foi transformado, mas as pessoas não enxergaram a obra de Deus. A gente perde a real perspectiva da vida quando deixamos de olhar para a obra de Deus e olhar para os interesses e a carnalidade de nossa vida. Não podemos permitir que o inimigo assuma na nossa vida o lugar que deveria ser o lugar de Deus. Não permita que o inimigo assuma na sua vida o lugar que era de Deus. Você é desafiado hoje a pensar em que nível, qual é o nível de possessão demoníaca do inimigo sobre a sua vida, tomando o lugar de Deus. Você consegue fazer isso? Talvez você nunca tentou, mas hoje eu estou te dizendo, faça isso. Seja sincero com você mesmo. Faz um check-up na sua vida. Faz uma varredura e veja, olha, nesse aspecto aqui, naquele aspecto ali, nesse relacionamento aqui, naquele relacionamento acolá. Quanto menos percebemos, irmãos, o diabo tem o domínio de áreas específicas e especiais de nossa vida. Quando menos esperamos, ele já tomou de conta de áreas específicas e especiais de nossa vida. E a gente perde então a nossa identidade com Cristo Jesus. Já não conseguimos mais ser aquilo que Deus deseja que nós fôssemos. Você sabe o que Deus deseja que você seja. Eu duvido que haja no auditório alguém que não tenha essa concepção de saber o que Deus espera de você. Sabe ou não sabe? Todos nós sabemos o que Deus espera de nós. Se você já teve, se você já leu a Bíblia, se você tem contato com a Bíblia, se você já é um rato de igreja, você vai saber. Por meio das pregações, dos estudos, das suas leituras, você já sabe o que Deus quer de você. Agora a questão é, você tem disposição de ser para Deus aquilo que Ele espera que você seja? Você tem condições de poder dizer, o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Você teria condição de dizer assim, Senhor, eu estou à sua disposição.
que venha o teu reino sobre a minha vida. Como a música que foi cantada agora há pouco, né? Que eu possa ser o farol. Jesus vem em mim, de mim, eu vou refletir naqueles que estão à minha volta. Quando nós menos percebemos, o diabo tomou de conta. O inimigo tomou o espaço da nossa vida. E não seguimos mais o que Deus espera que nós sejamos. Não estamos possessos, mas com a vida desencaminhada. Presta atenção nessa expressão. Não estamos possessos, mas estamos com a vida desencaminhada. Isso se aplica a você? Pense nisso. Para estar endemoniado não precisa rolar no chão. Não precisa virar os olhos. Não precisa falar besteira. Mas às vezes, mesmo não estando possesso, no conceito estrito daquilo que outrora denominávamos como sendo possessão, estamos desencaminhados. Uma outra expressão que eu ouvi certa vez é: estamos perdidos dentro da igreja. Perdido dentro da igreja. Sou membro da igreja, contribuo com a igreja, participo das programações da igreja, mas do ponto de vista da salvação, eu estou perdido, precisando de salvação, porque eu estou desencaminhado, porque devagarinho o diabo foi tomando de conta da minha vida, que eu nem dei conta, e hoje eu não consigo nem mesmo voltar atrás e mudar de direção. Por isso eu preciso clamar como Pedro: Senhor, salva-me que eu estou afogando. O espírito que estava naquele homem, irmãos, era um espírito imundo. E não é saudável. E não é bom. O espírito de Jesus é um espírito diferente. Somos a morada do espírito. Quando o espírito imundo vem, ele tem que murchar. Ele tem que espanar. Ele tem que sair correndo. Quando o espírito imundo vem contra a tua vida, meu irmão, ele tem que saber com quem ele está mexendo. Agora minha pergunta é: isso se aplica à tua vida? Trabalhamos uma situação de possessão. E o diabo, quando viu uma irmã, falou assim: essa aí eu não posso com ela. Porque ela tem Jesus. Até o diabo vai tremer, irmãos, quando eu e você nos posicionar em Cristo Jesus. O diabo estava no corpo daquele homem. Ele perdeu sua identidade, ele perdeu o domínio de si, ele não tinha controle, ele tinha uma força descomunal que não era dele, mas era da ação daquele inimigo sobre a vida dele. Mas quando chegou-se diante de Jesus, o que a legião, o que é que o inimigo falou? Que tenho eu contigo, já vem me importunar. Quando o diabo se deparar com você, ele tem que tremer na base, como tremeu na base quando ele encontrou-se com Jesus. E para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos de consagração. Precisamos de vida no altar. O Espírito de Jesus é um espírito diferente. Quando o diabo chegou, meu Deus do céu, lá vem ele. Da mesma forma, isso deve acontecer conosco. Qual deveria ser o resultado desse encontro? Estou encerrando com essa pergunta. Qual deveria ser o resultado desse encontro? A exemplo do encontro com o Gadareno. Quando Jesus
chega. Houve transformação. Porque aquele que afligia o gadareno recuou diante de Jesus. Da mesma forma como aquele que aflige as vidas de outrem deve também recuar diante de nossa vida, diante do nosso testemunho em Cristo Jesus, nosso Senhor.